Olá, eu sou a Lu Maciel E eu sou a Carol Lynch. e nós estamos aqui no Plano A. Sim, hoje estamos recebendo o Heitor Mendonça Marques. O Heitor já fez missões e ministrou cursos de liderança na África do Sul, desempenhou liderança e desenvolvimento de pessoas por 7 anos, tem experiência como personal trainer e coordenação de academia há 15 anos e, como ele não para nunca, agora é estudante de psicologia. Bem-vindo, Heitor, um prazer te receber aqui. Prazer é meu, obrigado por me receber. A gente está super feliz em receber você aqui para conversar de um livro que eu li recentemente e fiquei muito encantada, até porque eu estou num propósito de melhoria de vida, de a gente começar a pensar numa qualidade de vida a longo prazo, que é o Outlive. No Outlive, o Peter Attia, que é médico, ele vai contando como que, de repente, a medicina tradicional ela acabou frustrando em resolver problemas quando patologias de desenvolvimento lento se instalam. E ele ficou tão frustrado com aquilo que ele, inclusive, deu um stop na vida, foi mexer no mercado financeiro, fazer avaliação de risco, que era uma coisa que ele era muito bom. E aí, casando essas duas frentes, ele acaba voltando para avaliar risco do nosso processo de envelhecimento. Mas eu não consegui não fazer um link entre essa questão de você desempenhar diferentes papéis, ter uma mudança significativa na carreira com o teu currículo, né? Conta um pouquinho pra gente da tua história, o que coube cada coisa. Bom, é um pouco bagunçado, mas ao mesmo tempo tem um sentido de organização. Tem uma lógica para você? Tem uma lógica para mim. Eu iniciei o curso de Educação Física e Ensino Superior aos 16 anos. Foi numa época que eu também tive uma iniciativa em grupos de espiritualidade, então a gente relacionava bastante com pessoas. E aí logo eu engajei nessa abordagem, me tornei líder, então eu tinha 200 liderados abaixo de mim, apaixonei pela liderança, apaixonei pelo desenvolvimento de pessoas, ver essa emancipação de cada um, esse alcance que cada um pode ter e vir a ter. E, consequentemente, dentro desse processo de espiritualidade e liderança, eu tive uma oportunidade de sair do país. Não tinha nenhum planejamento prévio do país, da escolha, mas teve uma necessidade de amparo em Zâmbia, que é na África. Fui convidado a participar de um projeto pioneiro, né, de plantação lá nesse local, na capital Lusaka. Permaneci por 6 meses dentro desse projeto, depois fui convidado a participar de um outro iniciando na África do Sul. Lá eu tive a oportunidade também para ministrar para algumas lideranças locais, justamente sobre desenvolvimento humano. E também dentro desse histórico e de quase um ano na África, também pude ter algumas abordagens na área da saúde biológica, física, né, que é a minha área de atuação dentro da graduação de Educação Física. Voltei e resolvi começar também a ser professor de inglês, porque eu amo o ensinar. É uma bagunça, mas ao mesmo tempo dá certo. E a psicologia, como que entrou nessa história? Fiquei curiosa. Justamente por causa desse papel funcional de liderar, de entender a mente humana, o comportamento humano, essa curiosidade de conseguir compreender o que está por trás, os porquês, as razões, os motivos, o que motiva, o que desmotiva. Então, esse olhar um pouquinho mais para um lugar emancipatório do ser humano, onde ele pode chegar e também entender por que ele está naquele lugar específico, me fez apaixonar pela possibilidade da psicologia. Heitor, isso aí já é um link para a pergunta, né, que eu vou te fazer. O livro, o Peter fala muito sobre longevidade, né? E é muito importante a gente definir longevidade da maneira com que ele define, né? Que não é viver muito tempo, apesar das doenças ou com as doenças, né? Que é melhorar a qualidade de vida durante esse tempo. Ele chama de health span, né? Como que nós vamos envelhecer, como é que nós vamos estar na nossa velhice, porque a gente está vivendo cada vez mais, mas nós estamos nos preparando para isso. É uma frase que me chamou muita atenção, é de que o futuro que a gente quer ter depende do que nós estamos fazendo agora. Então, como que a gente está cuidando hoje do nosso envelhecimento, né? E aí ele cita 5 domínios básicos, né? Atividade física, nutrição,
sono, saúde emocional e o uso de medicamentos, suplementos, né, e tudo mais. E aí ele coloca como o domínio principal, o mais importante de todos para todos esses outros, a atividade física, o exercício. A gente conversou nos últimos 2 episódios, a gente falou bastante sobre nutrição. E uma coisa que sempre linka, né, até talvez por nossa formação como psicólogas, é como manter a motivação para se alimentar bem. E aí, linkando hoje com a atividade física, né, como que a gente pode se manter motivado para conseguir fazer atividade física de forma regular? Tá, vamos lá. Na verdade, você trouxe uma possibilidade de abordar muitas coisas aqui ao mesmo tempo. Sim. Deixa eu só fazer uma elucidação que eu acho que é importante e não está dentro do senso comum. Existe uma diferença muito gritante entre atividade física e exercício físico. Qual que é a diferença? Atividade física é qualquer atividade corporal que você desempenhe dentro das suas atividades de vida diária. Escovar os dentes, sentar, levantar, pentear o cabelo, qualquer atividade que tenha essa demanda motora. A atividade física é isso. Exercício físico, ele é uma atividade já programada, protocolada, pensada, configurada, planejada com um intuito específico, com uma ação específica, com um fundamento científico também, tá? Eu acho que isso é importante começar a ser espalhado, porque o exercício físico é justamente para promover a possibilidade das atividades de vida diária possíveis, tá? E então, diante disso, a gente tem toda uma conjuntura que é propícia para se instaurar essa rotina de exercício físico e, consequentemente, esse alcance de saúde, né? Tanto física, biológica, quanto mental, psicológica. Interessante você ter falado isso. Eu sou a rainha de contar a história nada a ver no podcast. Eu gosto muito do Big Bang Theory, né? Aquela série. E aí o Leonard tá lavando louça e o relógio apita que ele completou a atividade física do dia. Ela falou, meu Deus, você completou a atividade física lavando a louça? Ele falou, cada um tem a atividade que dá conta de fazer, né? Então é bem isso. Em termos de atividade. E no nosso mundo de hoje, a gente tem cada vez menos estímulos, né? Tem elevador para tudo, câmera de ré, a gente não vira mais a cabeça para poder manobrar o carro, né? Então, aí que vem essa necessidade do exercício. Na verdade, a atividade física por si só, ela vai entrar em debilidade quando a gente alcança certa idade, né? Naturalmente. A gente tem que entender também que a partir dos 40 anos, basicamente, a gente já entra numa queda de ganho de massa muscular natural e de ganho de massa óssea também, que a gente chama de osteopenia e sarcopenia. Então, se você não tem nenhum estímulo para combater essa natural perda, você já entra em debilidade funcional. Dentro dessa debilidade funcional, você começa a entender que a sua atividade diária de vida, ela está um pouco menos tão bem desempenhada como antigamente. E aí começa a haver uma leve preocupação, que muitas vezes já é tarde demais. E aí incide justamente no histórico da saúde. Qual que é o histórico da saúde? Vamos focar a partir da doença. A patologia ela foi instaurada, vamos começar agora então a estabelecer algum plano de ação para prevenir esse avanço e esse contágio. Mas não é assim que deve se caminhar. A gente caminha com uma perspectiva de saúde hoje, ainda mais está engateando, mas pelo menos tem uma mobilização muito mais eficaz desse entendimento biopsicossocial. Né? Um entendimento que somos sim corpo, mas também somos a mente, somos espírito, temos um ambiente que nos rodeia o tempo inteiro, né? E temos essa socialização e demandas também. Hoje, então, a gente procura muito mais trazer com clareza, seja um cliente, seja um paciente, a necessidade de promover saúde. A promoção de saúde, ela caminha justamente para um lado profilático. Ele é preventivo no sentido de, olha, você tem uma estruturação biológica e mental minimamente satisfatória para você não entrar em declínio de atividades de vida diária. Tá?
E é interessante você falar isso, porque e linkando, né, com essa questão da motivação, a gente que trabalha com desenvolvimento de pessoas, porque e a gente volta, eu caio no porquê, né? A gente tem clareza de que, então, esse exercício programado, pensado, idealizado, ele vai suprir essas outras coisas que a minha carga natural de atividade não vai manter a minha mesma funcionalidade. E aí, você conseguir pensar a curto, médio e longo prazo de que aquilo tem uma coisa a mais do que o cansaço da hora, né? Eu não sei, é óbvio que o exercício tem uma prática de atividade, mas, infelizmente, da mesma forma que a gente falou da dieta, né, no domingo passado, se eu já tenho um diabetes, eu consigo pensar muito melhor do porquê que eu não vou comer aquele doce. Mas se eu não tenho aquilo, dificulta a motivação. E aí, dentro até da tua experiência de desenvolvimento de pessoas, como é que a gente instala esse cognitivo no paciente, no cliente que... Perfeito. Olha que interessante você fala. Você fala, se eu tenho, você coloca essa condicional, se eu sou diabético, eu tenho já uma clareza um pouco maior sobre como eu devo me posicionar. Mas existe um grande problema justamente nisso. O início de um exercício físico planejado a partir de uma patologia instaurada, né? Como se muda? Se a gente faz um breve levantamento funcional, digamos, da mente do ser humano, existe sempre essa necessidade de algo estar gritando para nós que algo deve ser feito. E não necessariamente é isso. Então, é um trabalho pedagógico. Quando a gente fala de motivação, a maioria do senso comum espera que motivação ela se reflita num objetivo, num ideal a ser alcançado, no impulso. Pode ser uma viagem, ter uma viagem de final de ano para a praia, eu quero estar bem, corporalmente, esteticamente. Uma festa sempre é muito bom, né? Quer caber, né? Casamento de alguém, né? Num vestido. Ou dentro de qualquer outra proposta que você queira estar bem. Mas a gente precisa ir um pouquinho além. Quando a gente faz essa análise de motivação, e quando a gente vai um pouquinho para a psicologia, a gente vai entender que é um ambiente instaurado para aquela pessoa que seja propício para se alcançar objetivos conscientes. Não uma espera romantizada, não uma espera de um pico energético para que se obtenha um desempenho daquela atividade ou daquele exercício físico. E aí a gente também vai entrar no campo da suplementação e tudo mais. Entretanto, a motivação ela sempre está ligada muito com esses facilitadores. Eu vou tomar um suplemento para um pré-treino, para eu me sentir melhor, vou tomar um esteroide anabolizante, às vezes, dependendo do público que a gente trabalha. Mas esses facilitadores não é o que classifica motivação. Motivação é justamente você entender qual que é a sua demanda e contornar, moldar todo o seu ambiente para que ele promova isso com maior facilidade para você. Vamos de forma prática? Você tem um objetivo de perda de peso. O que é a primeira coisa que você tem que fazer, então, para ter motivação? A adaptação da sua geladeira. Você vai ter que ter a remoção de açúcar, você vai ter que entender quais gorduras são saudáveis para serem ingeridas, você vai ter que entender minimamente de uma quantidade de carboidrato, proteína e fibras, vitaminas, né? Quando você tem isso instaurado, facilita você não sair daquele nível de motivação. Uhum. Não desmotiva quando você tem uma festa de aniversário para ir, tem aquele tanto de docinho, você fala, eu vou comer só 2. Você até conseguiu comer só 2, mas aí você pensa, esses 2 docinhos me gerou tantas calorias que para eu perder no exercício aeróbico vai me gerar... Nossa. Certo, quase desespero, né? Dá. Não, essa conta é igual quando você viaja para o exterior e vai comprar e vai converter. Não converte, não faz a conta de exercício em caloria. Só que tem um perigo. Se você pensar igual o dinheiro, assim, simplesmente gaste, você vai falar simplesmente coma. Aí você começa a entrar naquele campo de aprisionamento. Eu tenho muito para mim que motivação na prática quase não existe. Acho que a gente tem que ter um compromisso
Interessante. E a constância, ela é muito mais eficaz do que a vontade, né? Eu ter aquela disciplina, de eu repetir aqueles mesmos hábitos. E eu sempre fui uma pessoa que eu tinha orgulho do meu sedentarismo, sabe? Assim, ai que horror, né? A gente assumindo as coisas. Mas, nossa, eu não fazia exercício físico e ainda com prazer em dizer que não fazia. E principalmente pela exemplo do meu marido, que incorporou atividade física na vida dele e transformou ele em várias áreas, mas também por questão de começar a sentir necessidade. Não consegui ter o mesmo pique com as meninas, a coluna. Eu tinha uma dor nas costas que não havia o que resolvesse. Nossa, milagrosamente, fazendo atividade física, voltou. E o que, para mim, foi muito interessante foi pensar ganhos secundários. Então, assim, a natação, eu vou no horário da turma das pessoas que eu gosto. Então, isso vai fazer com que eu vá todas as vezes. A atividade física tem que ser alguma coisa que eu tenha um mínimo prazer, né? O que você faz, às vezes, não é o melhor, mas é melhor porque você fez, né? Já ajuda bastante, né? A gente estava até conversando, né, antes, né, da gente começar o podcast, um pouco disso, de que é muito difícil, porque a maioria das pessoas, e eu me incluo nelas, não exatamente gosta de praticar a atividade física, né? Então, o objetivo, a gente volta lá, né, nos porquês todos, o objetivo tem que estar muito claro para que a gente dê conta de fazer o que tem que ser feito, o que a gente se propôs a fazer para ter os ganhos que a gente quer, né? Tentar aliar com amizades legais, né? Não é à toa que o beach tennis está aí super em alta, porque eu acho que ele alia muito isso, né? Social. Uma música Não, legal, os box de crossfit, eu acho que grande parte do êxito que ele teve é de fazer aquilo virar uma comunidade mesmo, né? Assim, de integração. De fazer esse movimento é uma coisa que de fato importa muito. Mas esse livro em especial, ele mexeu comigo e eu recomendo que as pessoas tenham acesso a ela. Muito da gente pensar no futuro para a gente seguir, né? Porque eu acho que quando a gente tem... tá chegando final de ano, eu vou para a praia em janeiro, então eu vou treinar, vou me alimentar bem, vou cuidar de mim agora. Passou a praia, a gente... não, a praia é só no outro janeiro, então a gente já pode relaxar de novo. E o livro mostra que a gente precisa mesmo, né? Ele nos ajuda a entender o que a gente já sabe, no final das contas, que a gente precisa ter uma constância disso, né? É engraçado você abordar isso, porque quando eu decidi sair do país, eu tentei viver um certo isolamento do meu ciclo social que eu tinha, porque eu realmente abracei essa proposta nova. E o que aconteceu? Eu fui perceber que uma das coisas mais difíceis de ser instaurada é a mudança de mentalidade. E eu vivi essa experiência, né, prática, obviamente, e aquilo ali começou a me intrigar sem nenhum contato com o que eu tinha deixado aqui. E aí eu percebi que não era só sobre aquele local específico, é sobre um condicionamento inerente ao ser humano. Então, quando a gente fala de mudanças de hábitos, a gente está falando justamente de mudança de mentalidade primeiro. Se a gente não alcança a mentalidade inicialmente, você pode ter até consciência, porque existe uma discrepância enorme entre estar consciente do que deve ser feito e internalizar aquilo como uma mudança de vida e entendimento que deve ser feito. E aí a psicologia entra muito nesse campo, né? Como sair desse entendimento, mas também fazer ele ser aplicado. Por isso que eu falo que é pedagógico. Qualquer intervenção profissional ela precisa ser pedagógica. O que é essa pedagogia? Ela é a fundamentação. É fazer, na linguagem do paciente ou cliente, entender que existe toda uma conjuntura biopsicossocial que o envolve e que esse entendimento, até um pouco emancipatório, vai fazer muito bem a ele. E aí ele consegue entender muito mais além da estética do final de ano que quer ser alcançada, muito mais além do vestido que quer entrar, muito mais além de uma camisa social que o cara quer que o peitoral fique um pouquinho mais marcado e vai para a velhice. E lembrando que essa velhice, né, essa terceira idade que está até numa nova configuração hoje, quando a gente fala dessa longevidade, não é tentando colocar um número específico sobre idade, mas é o que você falou logo no início, Carol. É você entender que a sua qualidade de vida, até se chegar em determinado estado de vida, precisa ser muito boa, né?
O autor ele vai falando que essa questão do envelhecimento envolve a nossa capacidade, eu até anotei aqui para não ter perigo de eu errar, de trabalharmos força, estabilidade, eficiência e a capacidade aeróbica. Uhum. Que eu tenho que realmente trabalhar, ele relaciona muito que na questão da força, a gente precisa conseguir fazer pressão com a mão. Ele também fala aqui que eu consegui carregar um peso e colocá-lo de volta com... Ele até utiliza uma expressão que eu esqueci, devagar e com controle. Porque às vezes você tira naquele desespero esbaforido, mas você ter o domínio dessa movimentação. Fala muito da articulação de quadril. Ele fala que durante muito tempo as pessoas se preocuparam muito com o joelho, tá ok, porque o Isso. joelho vai dar problema, mas o quadril também é uma área sensível que a gente precisa trabalhar. E aí eu queria que você trouxesse agora já mais com exemplos para nós, como incrementar a força, se é só a academia que vai me trazer isso. Tá. É bom entender duas coisas quando a gente fala de qualquer adaptação fisiológica, biológica. Existem várias valências dentro de treinamento físico, mas eu vou trazer dois que a gente realmente tem que ter entendimento. A individualidade biológica e especificidade de treinamento. Tá? O que é essa individualidade biológica? Cada indivíduo é um. E tende-se muito a falar de 3 classificações, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, mas precisamos ir muito além disso. Entender você, Carol, você, Lu, como alguém que tem um histórico, uma biologia, uma genética, uma predisposição e uma mentalidade específica para aquilo ali. Entendeu isso, a gente vai então passar para a especificidade de treinamento. O que isso quer dizer? Cada objetivo contempla uma especificidade de treino para aquele objetivo ser alcançado. Consegue entender? Então, quando a gente fala de força, você precisa estar em um trabalho de força, de resistência, tá? Pode ser uma resistência muscular localizada, pode ser um treino de força realmente mais para hipertrofia ou para ganho da força bruta, digamos assim. E hoje, não quero puxar para o meu lado, mas já puxando, a musculação é a modalidade que tem maior respaldo científico e maior defesa da área da saúde. Quando eu digo isso, com toda a certeza do apoio médico, que ela é a mais eficiente, ainda mais quando se trata de longevidade. Tá? Existem outras possibilidades? Existem. Existe uma valência física que ela é muito esquecida, que é a flexibilidade. Flexibilidade é extremamente importante. O que é flexibilidade? Não estou falando que todos precisam ter níveis que vão além de um movimento natural de cada articulação. O que eu falo é justamente aqui o seu nível natural de movimento articular precisa ser preservado. E a tendência é que esse nível caia por causa do sedentarismo. Então, flexibilidade é importante porque senão gera encurtamento. E o corpo ele se comunica como um. A gente faz divisões pedagógicas para treinamento porque é mais fácil, né, de desenvolver. Entretanto, o corpo se comunica como um. O que eu quero dizer? Se você vai em um quiropraxista, por exemplo, e você fala, estou com uma dor aqui. De repente, você vai descobrir que a sua dor, o seu ponto que gatilha aquela dor é uma parte totalmente do seu corpo, diferente do seu corpo. Então, a gente precisa entender que se você tem um encurtamento na sua posterior de coxa, a sua coluna está sendo afetada, a sua cervical está sendo afetada, e isso vai fazer com que você desempenhe suas atividades de vida diária de uma forma muito pior. Até porque a gente vai compensando, né? A compensação é uma se você defesa. tem alguma coisa, você vai fazendo, de repente você vai desequilibrando mesmo todo esse E processo. falando ele até tem um capítulo falando também sobre estabilidade, né? Sim. Que eu achei bem interessante, até para evitar lesões, e acho que engloba tanto também essa questão. E ele fala que é muito além de um core forte, né? Que precisa dos pés, enfim, de todo um processo. Fala um pouquinho pra gente aí sobre essa estabilidade. O que a gente pode fazer para melhorar? A musculação vai ajudar a gente? Tá ótimo. É muito bom a gente nunca ser reducionistas, né? Exemplo, quando a gente reduz que um desempenho qualificado se ampara só no core, a gente reduz claramente que é só naquela região que você precisa trabalhar. E não. O core, creio que há uns 15 anos atrás,
teve um boom sobre o core. Essa nomenclatura nem era tão em alta aqui. As pessoas falavam muito core, né? Não tinha nem esse domínio da linguística. Mas porque era totalmente novo. E aí teve muitos estudos, muito foco nessa região abdominal, da coluna e tudo mais, lombar. Hoje já entende-se que é extremamente importante, mas existem outras modalidades, digamos assim, que pode auxiliar nesse equilíbrio, como você citou, Carol. Flexibilidade é uma delas, tá? Porque pensa comigo, você tem aqui um fortalecimento dessa região, você consegue ter uma postura bacana, mas é dessa região que a gente está falando core. Quando você tem a sua marcha, e se você sente certa perda de mobilidade da articulação do quadril, por exemplo, pode ser um encurtamento. Pode ser um encurtamento de posterior de coxa, pode ser um encurtamento da musculatura do quadril. E você citou o quadril, e o quadril é super importante. Quando a gente vê a maioria da incidência de invalidez funcional na velhice, é porque teve uma queda, o idoso teve uma queda e machucou justamente o quadril. Né? Então é muito importante. Mas voltando um pouquinho, a conscientização do corpo por um todo é extremamente importante. O autor cita a pisada, né? A gente tem que entender que existe uma pisada pronada, supinada, isso tudo influencia. Eu tinha uma aluna de 87 anos e ela estava com a pisada totalmente descompassada. Os pés estavam já tortos, então o tênis tinha que estar um pouquinho adaptado. Uma curvatura de coluna muito grande, justamente porque teve uma vida prévia totalmente sedentária e afetava drasticamente a marcha dela, né? Então, a primeira vez que ela chegou para mim dentro da proposta do exercício físico, depois de ter todo esse preparo pedagógico, ela era incapacitada de subir na esteira. Então, para você ver o nível que se pode chegar. E a esteira, a gente não está falando de uma altura elevada. É uma altura... É um degrau pequeno. É metade de um degrau comum de escada. Ela não tinha... Primeiro, ela não tinha flexibilidade de trazer mobilidade da articulação do joelho para colocar o pé em cima. Segundo, ela não tinha força de quadril suficiente, nem quadríceps, para subir. Então, onde era a compensação mais óbvia? Na pegada de mão, que também é super importante. Você tá nos pontos de que eu ia te perguntar logo em seguida, né? Mas você consegue ver que não é isolado? Não. Não tem como a gente falar assim, é a pegada só, ou é só a força de quadríceps. Não, é o corpo por um todo. Nós somos um só, né? Até já explicando para o pessoal que está em casa, porque que acontece? O autor, ele afirma algumas coisas no livro que para mim foi mais ou menos novidade. Ele fala muito da importância da mão, do quanto a gente precisa fazer exercícios para desenvolver esses músculos e nos dar potência no manejo da mão, porque eu vou acabando perdendo essa força. Então, ele até coloca exemplos. Sempre que você puder, abra um pote realmente sem utilizar a faca para soltar o ar. Você precisa ter esse movimento de rosca. Ele até fala também, já ajudando com a força, para você segurar sacolas. E que o ideal era que você conseguisse carregar pelo menos metade do seu peso distribuído dos dois lados, né? Então, um quarto de peso de cada lado. Ele também vai trazendo outros exemplos, assim, né? Dentro do livro. E eu acho importante a gente falar desse tipo de situação, porque outra coisa que ele falou que eu acho legal, e daí eu vou deixar você falar, é o quanto a gente negligencia a perna. E ele, inclusive, está promovendo um estudo atualmente sobre correlações entre doenças neurodegenerativas e a fraqueza de panturrilha, posterior de coxa e tudo mais, porque até retorno venoso modifica essas questões. E aí vem casa com tudo que você está falando. O quanto nós somos um só e que uma coisa acaba tendo uma influência completa na outra. Exato. Eu vou precisar de uma lista para eu poder citar cada tópico que eu quero falar. Então, vamos lá. Vamos falar da força da mão. Tá. E você falou agora há pouco sobre sugestões de outras modalidades para se trabalhar isso. Olha, então que é um pouquinho complicado. Porque quando a gente fala de força de pegada, a gente está falando de musculaturas específicas que precisam ser fortalecidas para que aquilo ali aconteça. Então, a gente está falando de músculo de antebraço, a gente está falando de braço, a gente está falando de ombro. Quando a gente fala a gente está falando de punho,
também, que precisa estar, né, se tem um enfraquecimento muscular do seu antebraço, seu punho está desprotegido. A musculação, ela propõe melhoras para todas essas questões. É difícil a gente trazer uma modalidade esportiva específica para isso, porque normalmente modalidade esportiva ela tem outros objetivos. Não é o corpo em si. O seu corpo ele adapta diante da demanda que o esporte deseja. Um jogador de futebol ele precisa ter um bom desempenho para marcar um gol, para correr 90 minutos se necessário ali ininterruptos, a não ser pelo próprio intervalo. Mas o que ele precisa fazer para com que aquilo aconteça? Uma preparação toda respiratória, né, cardiorrespiratória e muscular também. O que eu quero dizer com isso? Que a musculação ela já pensa na demanda do próprio indivíduo. Você não precisa encaixar numa proposta de modalidade específica. Você traz a sua especificidade de vida. Heitor, eu tenho uma mãe que está com 69 anos, ela está com uma debilidade em casa, ela mora sozinha, eu não consigo morar com ela, porque eu tenho minha demanda de família, e ela precisa ser mais funcional. Então a gente vai trabalhar essa mãe com 69 anos que não está sendo tão funcional. E a musculação ela vai olhar para esse lugar do indivíduo. E isso eu acho interessante a gente falar, porque muitas vezes a gente fala assim, se movimente de alguma forma, só que você ter um auxílio de um profissional capacitado, você vai colocar muito mais efetividade naquilo que você vai fazer. Uma coisa, depois que eu tenho um sério problema de que quando eu interesso por uma coisa, eu fico tipo doida, eu tenho um hiperfoco muito, então eu assisto todos os vídeos, eu leio todos os livros e eu quero achar que eu sei mais do que quem estuda, mas é só prepotência. E aí, eu estudando muito sobre essa questão, eu estou muito comprometida em envelhecer melhor, eu percebi o quanto é importante, por exemplo, a amplitude de movimento na academia. E aí, agora, dependendo do dia que eu desço, eu fico só julgando os outros, né? Falo, meu filho, do jeito que você está fazendo, você está gastando tempo, porque você não vai ter resultado. E aí, eu acho muito importante a gente salientar a importância de você ter um acompanhamento, de você estar assessorado por um bom profissional, porque tem economias que são bobas, né? Não, você só se mexer é melhor do que nada. É óbvio. Ok, mas você não vai ter o resultado que poderia ter se você tivesse mas bem se você orientado. está se mexendo, por que não se mexer direito, né? Consciente, do jeito correto, com certeza. Justamente. Né? Não, pode falar, se você... Não, é porque citou amplitude, eu lembrei. É muito difícil, porque o senso comum ele se instaura com uma força predominante na sociedade. Ele espalha com muita facilidade. E, normalmente, o que é científico, ele acaba tendo que combater. Não que exista essa rixa entre senso comum e conhecimento científico, mas, normalmente, a gente vê que se comprova o que estava sendo feito de forma ineficaz. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, dentro de uma realidade de academia, a gente ver exercícios com uma carga extremamente elevada e amplitude reduzida. Aonde entra a pedagogia novamente? É que os profissionais devem se posicionar para esclarecimento e também usar, obviamente, uma fundamentação científica de vários artigos que já saíram e continuam saindo, que comprovam que um exercício com amplitude maior, mesmo que haja menos carga na execução, o resultado é muito superior. Seja para hipertrofia, seja para tonificação muscular, é superior. Heitor, uma outra questão que o Peter coloca no livro é sobre o equilíbrio entre atividade física e descanso, né? Ele coloca como sendo muito importante também esses momentos de pausa. Fala um pouquinho, porque também no senso comum, né, a gente está ali bombardeado com o Instagram, nos incentivando e muitas vezes sem orientação mesmo, né? Sem um conhecimento científico de que você tem que fazer muito, quanto mais melhor, e sem ter descansos, tem muito não sei se musculares, né? Ou se, enfim. Eu ouvi dizer que você ouviu uma história esses dias de uma pessoa que fazia exatamente a mesma série todos os dias, né? De um jeito super apropriado. Quem será, né? Quem será? Fala aí, o que é a diferença do descanso? Tá, e aí a gente vai ter que avaliar também o público. É o que a gente estava falando um pouquinho antes de iniciarmos. Eu que estou do lado de cá, enquanto profissional, eu preciso entender a demanda, né? E é muito vasta.
Existe uma demanda que é simplesmente qualidade de vida, que é onde a gente encontra essa funcionalidade de vida diária. Existe uma demanda estética que é altíssima. Existe uma demanda... E talvez até mais motivadora, né? A Quando curto gente prazo. Isso, de fato. Quando a gente entra em motivação nesse objetivo direto. E também alto rendimento. Então, para cada um se configura uma realidade. Mas falando de forma geral, a maioria dos estudos indicam que o intervalo entre o estresse realizado dentro de um treinamento completo para o descanso, para aquele estímulo ser repetido, é mínimo de 72 horas. Tá? Então, 3 dias aí para você descansar aquela musculatura, para ela entrar em descanso, para ter todo um suprimento nutricional, celular e muscular. Para você suficiente. trabalhar ela outra vez. Para né? trabalhar. Quando a gente pega, vou até dar esse exemplo, hoje está um pouquinho até em alta, o alto rendimento do fisiculturismo natural, ou seja, sem uso de esteroide anabolizante. A estruturação da prática da musculação é totalmente diferente, porque eles não estão usando recursos externos, né, para fazer com que aquele resultado seja alcançado. Então, o estímulo precisa ser pensado e o descanso também precisa ser pensado a esse respeito. Mas é mínimo de 72 horas. Se você descansar mais, não tem problema também não. Mas você também precisa ter um estímulo... Cada 2 meses, pode? Pode, mas você Eu vai... também fiquei interessada nisso. Você vai entrar no Essa sedentarismo verdade. na morte lenta. Na morte lenta. O último ponto que ele fala muito é da questão aeróbica. Eu confesso, inclusive, que é a parte que eu menos gosto. A única coisa que eu faço que tem uma pegada mais aeróbica é a natação, porque pelo menos eu estando na água eu não sinto que eu tô suada. E ele ainda reforça muito do quanto a gente tem que trabalhar na zona 2. Então explica para quem não entende nada do que é essa zona e tal, tudo mais, assim, o que é isso? Trabalhar nesse desconforto mínimo que ele pede. Vamos colocar de forma bem acessível. O seu organismo, ele não vai entender toda uma fundamentação ali. Ele vai entender o seguinte: se você o estimula mais do que ele está capacitado no momento de entregar, ele entende que ele precisa entrar em adaptação. Basicamente é isso. Para tudo, seja aerobicamente, anaerobicamente, o estresse ele é extremamente importante dentro desse processo adaptativo. E vale até para uma língua. Se você não submete dentro de um estresse psicológico, mental, o seu cérebro não vai fazer associações novas de entendimento naquilo ali. O corpo funciona da mesma maneira. Tá? Então, o ideal é procure sempre uma ajuda profissional, uma consultoria realmente produtiva e eficaz para te colocar dentro desse ponto específico, que eu volto a falar, é individualizado. Uhum. O meu VO2 máximo pode ser diferente do seu, sua capacidade de oxigenação é diferente da minha, que é diferente da Carol, que é diferente de todos, tá? Mas é bom salientar essa questão. Entre em contato com um profissional que ele te qualifica e também você entra também numa periodização de crescimento e desempenho. Se você é estimulado e você tem uma adaptação neurofisiológica, só fisiológica ou biológica, você vai entrar numa zona de conforto. Ou seja, o estímulo precisa ser retrabalhado para você entrar em uma nova adaptação e uma maior produção. É individualizado, inclusive, a cada momento da nossa fase da nossa vida, né? Porque à medida que a gente vai evoluindo, a dificuldade Exato. tem que ir aumentando também, né? E tem aquela máxima, né? Que a gente evolui no desconforto. É isso. Por mais divertida que seja a zona de desconforto, a a minha frase, tá né? decorada. O no pain, no gain, ele tem muita fundamentação. A pressão gera poder. Se a gente coloca um exemplo de uma panela de pressão aqui, ela tem um poder explosivo enorme. Mas por quê? Porque ela está debaixo de uma compressão muito grande. E é tão interessante, na verdade eu acho isso até bonito. Você pega pessoas, eu já tive clientes que 30, 40 anos de sedentarismo total. Em um ano, essa pessoa ela é totalmente diferente. A capacidade biológica ela é muito elevada. De adaptação, de recuperação daquilo que tudo foi perdido.
olhando para uma perspectiva de injustiça, até é injusto mesmo. Você pensa assim, nossa, essa pessoa ficou 40 anos dentro de uma prática comportamental totalmente ruim para ela, talvez fumante, comia muito doce, não fazia exercício nenhum, tinha esse estilo de vida muito ruim, e de repente, um ano essa pessoa parece que o pulmão nunca respirou uma fumaça de cigarro. Mas isso ao mesmo tempo é Eu ia fantástico, falar agora, né? Porque é se a injusto, gente... mas exato. Olha que coisa Menina- linda, né? Se quem tá nos ouvindo aí tá nesse momento, saber que Justamente. daqui um ano a pessoa vai estar muito melhor do que está agora, é muito é um maravilhoso, pedido de né? socorro. Fala assim, dá tempo. Dá tempo de mudar. Não, Dá e eu vou tempo de contar- mudar. vou compartilhar Qualquer com você. tempo é tempo. Sempre é tempo, né? Eu até vou compartilhar com vocês, porque tem num dado momento do livro lá que ele começa a falar assim, olha, porque dependendo da época, se você já for mais velho, é difícil falar em planejar uma longevidade, porque você já está sofrendo os efeitos. Mas se você ainda é novo, tem 40, 50, eu falei, eu ainda tô novo, Ainda estamos lá. pra mim. Aí ele foi falando, porque muito do que a medicina 2.0, que é o que ele traz, né? Que foi o avanço das medicações, a possibilidade de fazer cirurgia, ela prolongou a vida, mas ela também prolongou um tempo de sofrimento no final da vida. A gente tem mais ou menos uma expectativa de 10% da nossa vida vai ser muito sofrida se a gente não parar para trabalhar. Então, quando a gente pensa que, então, já que com 40 eu ainda tô nova, eu ainda posso envelhecer com mais podemos, dignidade. né? E vamos falar do ponto de vista de tudo. Você conseguir envelhecer com uma autonomia básica funcional. Você conseguir ainda ser capaz de manter você e os seus. Eu acho que é o canal. Eu, quando resolvi, falei, não, vou ser uma pessoa melhor, eu sempre brinquei porque eu gosto muito de viajar, eu sou apaixonada por conhecer outros lugares, e eu falava, eu quero poder tirar a minha mala da esteira de bagagem e eu quero trazer muita muamba. Aí eu ainda quero continuar colocando a mala de mão lá em cima. Mas esse é um dos exemplos do livro. A capacidade de desempenhar essas atividades. E ele fala também no livro, e a gente não pode deixar de falar aqui, né? Que a gente não adianta a gente correr atrás do nosso bem-estar físico, da nossa longevidade, se a gente também não estiver preocupado com a nossa saúde emocional, né? Que ela também precisa ser cuidada, né? Ela está entre os pilares da gente ter uma boa qualidade de vida até o momento da nossa morte, né? E puxando aí para a parte de atividade física mesmo, você consegue fazer um paralelo para nós da importância da atividade física também na saúde emocional ou vice-versa? Consigo, vamos lá. Desde a fisiologia até mesmo a compreensão um pouquinho mais ampla. Quando a gente fala de exercício por si só e respostas fisiológicas, a gente vai ver um acionamento muito elevado de neurotransmissores. Muitos. Serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, esses neurotransmissores eles são responsáveis para ter específicas ações dentro da nossa fisiologia humana. Mas eu também acho muito importante elucidar algo. Quando a gente fala de saúde mental e saúde emocional, a gente tem que entender que ela vai para além do fisiológico. Uhum. E uma das coisas que a profissão consegue nos salientar bem claramente, você basta olhar para a situação do seu cliente, é que muitas vezes um adoecimento biológico é derivado de um adoecimento prévio mental ou emocional. Então a pessoa ela está recorrendo a um exercício físico com esperança de que seja tratado apenas por um meio fisiológico, aquilo que está instaurado em outra valência. E aí o exercício físico ele é extremamente importante, mas ele vai ser insuficiente para aquela condição que aquela pessoa se encontra. Uhum. Consegue entender? Sim. Mas vamos lá, o exercício físico saiu agora recentemente, pouco menos de 2 anos atrás, um estudo que comprova que dos 100% dos Alzheimer's que são acometidos, 40% deles pode ser evitado. É um número altíssimo. Enorme. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando basicamente também de um funcionamento cerebral. Uhum. E não só dessa coisa mais abstrata do que é a mente, mas também biológica cerebral. E através de quê? De 15 fatores levantados,
8 deles, o exercício físico combate. E a gente volta, né, Heitor, com essa sua fala da importância acho que a gente tem falado isso em quase todos, né, episódios, de quanto nós temos que cuidar da gente, de nós mesmos, né, de forma multiprofissional, multifatorial, né? Não aquela é visão uma única holística coisa, do visão indivíduo, né? inteira, né? Sistêmica mesmo, né? Eu tô puxando a sardinha para minha área também, de quanto nós somos um compilado de várias coisas, né? E ele fala dos 5 domínios, né? Que a gente falou lá no início, então é muito importante mesmo ter esse olhar para tudo, né? Eu tinha uma crença totalmente limitante de que quase que você tinha que escolher. Assim, tipo, se você liga muito pro corpo, você tá prejudicando o estudo e eu sou o cabeção, sabe assim? A nerd sedentária, aquele estereótipo antigo da pessoa estudiosa. E eu gosto muito de falar de livro, dar outras indicações. Um livro que hoje, a parte de nutrição tá bem caidinha, mas é um livro que foi tão bom para mim, é o livro do Nuno Cobra, né? Semente da Vitória. E ele fala muito lá que um corpo fraco não sustenta um espírito forte. E aquilo assim, e aí ele fala mesmo, e ele senta com um exemplo, se não me engano, da Madre Teresa, que é óbvio que ela não era malhada, né? E assim, deve ter... Mas aquela mulher, ela resistia, ela tinha uma resistência de ficar dias comendo um quase nada e fazendo alguma coisa. Então, você consegue perceber que mesmo para você conseguir cumprir essas outras tarefas, você precisa disso ter muito forte, né? Então, eu acho que muito salutar que a gente conversou até aqui. Tem outras partes do livro que eu acho que a gente ainda pode abordar, talvez em outros episódios, né? Sim, sim, estamos precisando de um endocrinologista, um médico para vir conversar aqui com a gente. Mas eu quero abrir para você fazer suas considerações, o que mais que você acha importante a gente abordar, para a gente finalizar. Bom, eu creio que entender nossa identidade engloba todas essas questões que a gente trouxe. Até mesmo a sua última, da Madre Teresa. Ela entendeu qual que era a identidade dela, um propósito, um entendimento de vida. E a gente cai em quase descrédito quando a gente começa a trazer esse tipo de conversa. E não pode ser assim. Porque, vou até fazer um adendo que talvez nem caiba muito aqui, mas vamos lá. Existe uma frase do Philip Yancey, ele é um jornalista americano de grande renome, e ele fala o seguinte, que a morte é a instituição mais democrática que já existiu. Porque, desde que o mundo é mundo, existe uma morte por pessoa. Então, quando a gente fala de longevidade, a gente fala de saúde mental, saúde física, a gente está, querendo ou não, dizer que negamos a morte. Mas, qual que é o sentido de negar essa iminente possibilidade, sendo que a gente pode chegar nela, mas tendo uma qualidade de vida totalmente diferente e eficaz? É difícil entrarmos em equilíbrio, né, nutricional, corporal, mental, espiritual. É difícil, é uma demanda hoje para o tipo de vida que a gente leva, é uma demanda muito... às vezes até injusta, mas é possível. É possível. Inclusive, se a gente tiver esse momento consciente, né? De saber que eu tenho que trabalhar. Exatamente. É o entendimento de quem você é diante daquilo ali. É o entendimento, olha, eu preciso entrar em equilíbrio consciente e saber caminhar com sabedoria e em passos conscientes, nem que seja passos curtos, mas que tem uma eficácia para a minha vida, né? Para a realização daquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser. E a gente entender que se a gente não quer morrer, né? Se a gente está lutando aí para evitar todas as causas de morte, como a gente quer ser um centenário, né? A gente quer viver bem, né? A gente tá treinando ele para ser um atleta centenário, né? Assim, lógico que não é um atleta como um atleta de 20, 30 anos, né? Mas nós estamos treinando hoje para chegar lá fazendo as coisas que a gente quer estar fazendo, né? Então, acho que isso é o principal, né? Eu até vou falar de blogueiro, mas enfim, o Ícaro de Carvalho falou esses dias uma coisa que também me chamou a atenção, que às vezes você pergunta para pai e mãe de cuidado, e ele falou assim, eu morreria pelos meus filhos. E eu falei, que tal viver por eles, né?
você realmente fazer uma Pesado. dieta. Nossa, é pesadíssimo. E aí eu justificava muito, eu não vou pra academia porque eu fico com as meninas, não sei o quê. Hoje eu tenho a vantagem de que as minhas adolescentes, agora elas me levam pra academia. Olha As só. duas, uma tá me fazendo melhorar a alimentação, a outra é mais atleta. O meu marido também é um grande exemplo. Eu acho que é um pouco disso. A gente incorporar, parar de ver como tarefa, né? Gente, eu tinha isso quase como, nossa, eu vou ter que fazer. Eu tenho tentado procurar... Um desfrute. Sim, causar memórias. E eu tenho hoje a parceria das minhas filhas, mas se eu não tivesse, eu ia botar a Carol pra ir pra academia comigo, porque eu boto ela em fria com todas essas coisas. A gente já fez isso Já, juntas, a gente né, malhou. também. A gente até tem um grupo até hoje com um amigo que chama Lanchinho e Malhação, porque hoje a gente ia malhar, hoje a gente ia comer. Tinha que escolher, não podia ser os dois, não. E é isso. Não, às vezes eram os dois. Às vezes A gente... lanchava e depois depois ia malhava. malhar. Você me permite rapidinho, só para trazer algo prático que acontece na minha vida. Minha mãe, 66 anos, ela teve essa conscientização e ela nada 1 km 300 metros por dia. Legal. É um desempenho muito alto. Ela é alguém que eu incentivo muito a leitura. E o que isso traz? Além de ser para ela, traz aos outros, que Com convive, certeza. que está ao redor. Essa independência, essa autonomia que ela traz para ela mesma, reflete em mim. E reflete na minha irmã, reflete numa conjuntura familiar, porque se você entra nesse sedentarismo, tá, tudo gira em torno da mentalidade. Né? Sim. Não tem como. Para nós, principalmente. Para nós, principalmente. Então, se você entende e você emancipa a sua mentalidade a ponto de não ser egoísta, você vai trazer benefícios para você e para aqueles que você ama também. Sim, porque com certeza a gente está nos espelhando nas pessoas que a gente gosta e que estão fazendo as coisas que são boas para elas, né? Faz bem para nós ver. A minha mãe também é um a mãe super da Carol exemplo. é quem eu queria ser. Também super focada, fez atividade física, exercícios físicos, né? A vida Carol inteira entendeu, aprendi. a Carol entendeu. A vida inteira, né? Ela faz há muitos anos, desde que eu me entendo por gente mesmo. A minha mãe cuida dela mesmo. E isso é uma força enorme para quem está do lado, né? Atualmente eu não treino mais com a Lu, treino com ela e é sempre muito bom. A gente treina de igual para igual, né? Assim, a gente pega os mesmos pesos e eu fico assim, gente, Olha minha só. mãe, Eu já né? ia duvidar Demais. que essa ela não pegava mais, né? Alguma Porque ela coisa é toda... assim, amiga, mas vamos contar. Aí eu explorando a privacidade dos outros. Mas é isso, Heitor, muito obrigada por ter falado bastante. É um assunto que os exercícios físicos, agora eu estou tentando aprender, né? Não é um assunto do meu interesse de estudo, então conheço muito pouco, né? Faço sob supervisão de um profissional para isso, mas eu mesma não tenho muito entendimento, então achei muito, muito, muito legal, muito válido. E a nossa casa está aberta aí para você voltar sempre que precisar. Bom saber. Obrigado por me receber. Foi excelente. Me chamem mais vezes. Obrigada a vocês por nos ouvir. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até daqui 15 dias. Obrigada, gente.